Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Hoje falaremos sobre os itens 5 a 8, o Espiritismo. Para começar, eu trago uma menção ao Livro dos Espíritos, na fala de Kardec, quando ele nos diz: ninguém, pois, se iluda, o Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo. Então, isso aqui é para que a gente tenha claro que o conhecimento das obras básicas ele é fundamental e ele é o princípio. Mas há uma necessidade enorme de estudo, de aprofundamento e, claro, da prática. Então, o Espiritismo ele é imenso e não há quem possa dizer que o conhece plenamente, profundamente. Somos todos aprendizes no assunto, né? Então, vamos hoje discutir um pouco mais a respeito do tema, nos baseando no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, o item número 5 do capítulo 1 nos diz que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. E aqui ele explica que não se trata mais de entender o mundo espiritual como algo sobrenatural, mas um elemento de força viva da natureza, em que os fenômenos que até então eram incompreendidos passam a ser melhor interpretados e, sobretudo, vistos como os normais, nada diferenciado ou sobrenatural. Então, o mundo espiritual revelado através do Espiritismo é um mundo que sempre existiu, inclusive ele precede o mundo material, como bem já o sabemos, e é o nosso mundo real. É aquele da qual viemos e para o qual voltaremos. E estamos vivendo neste mundo experiências materiais que nos trazem aprendizados. E no item número 6 ele explica que a lei do Antigo Testamento teve Moisés a sua personificação, o Novo Testamento o tem Cristo, e que o Espiritismo então é a terceira revelação da lei de Deus. Mas diferente das outras duas, que tiveram Cristo e Moisés como seus elementos de personificação, o Espiritismo não possui. Então a gente tem ainda grupos que consideram Kardec, personificam Kardec na obra espírita, mas Kardec foi o codificador. Não é ele o dono, não foi ele quem trouxe a informação, né? Não é para ser personificado nele. Então, mais uma vez, a ideia do kardecismo, ela é, em essência, incorreta, porque o Kardec ele é um personagem fundamental nesse processo, mas ele não é o Espiritismo, né? Ele apenas o codificou para que nós pudéssemos, naquele tempo, receber as informações através das obras básicas. E aí ele diz que não pode ser individualizado porque é fruto de um ensino dado não por um homem, mas sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então o Espiritismo ele serve de canal, ou ele inicia um processo que sempre existiu, na verdade, essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material sempre existiu, mas através do Espiritismo a gente se inicia um processo de conhecimento dessa realidade, conhecimento dessa relação, e nos dá ferramentas para entendê-la um pouco melhor. E é interessante dizer o seguinte, que assim como Cristo disse que não veio destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Digamos que ao tempo da nossa evolução aqui na Terra, nós estamos aptos, ou nós desenvolvemos a aptidão para receber mais e mais conhecimentos.
Então, se a princípio nós tínhamos um conhecimento limitado, Moisés, através dos 10 mandamentos, nos deu um nível maior de conhecimento, nos deu a ciência de um Deus único, nos deu a ciência de regras sociais que nós deveríamos observar. Então, Cristo veio e nos trouxe a visão desse mesmo Deus de uma forma diferente, um Deus de amor, com leis que nos faziam entender o quanto é importante a nossa relação em relação ao próximo, né? E como a visão de amar ao próximo como a nós mesmos mudou a relação que havíamos construído até então com Moisés. E da mesma forma, o Espiritismo vem trazer mais informações que vão trazendo luz aos conhecimentos cristãos e não contradizendo as leis básicas, mas dando a elas maior entendimento. Então Kardec nos explica que o Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Então nós sabemos que uma grande parte dos ensinamentos trazidos por Jesus quando esteve conosco foram em forma de alegoria, de parábolas, né? E não porque o Cristo não pudesse explicá-las melhor, mas é porque não havia condições naquele tempo de entendimento, de absorção daquela informação. Então o Cristo, ele mesmo anunciou que haveria um momento em que outros conhecimentos se agregariam ao que ele estava trazendo, né? E dariam um profundo entendimento de suas falas. Então ele diz que o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização de coisas futuras. Então, o Espiritismo ele é apenas mais uma etapa desse processo evolutivo da qual estamos vivenciando e é uma etapa de preparação para o futuro. Ele é, pois, a obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então, esse processo de evolução que nos revela o Espiritismo, ele é mais um passo da nossa evolução e é regida pelo Cristo, assim como também foi a primeira revelação trazida por Moisés, como também já o sabemos. E talvez um dos grandes atributos desse novo conhecimento, dessa nova revelação, é o fato de que não há divergência, né, de demonstrar que não há divergência entre ciência e religião. E aqui no 8º item desse capítulo, Kardec nos explica que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, sendo que uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Ora, nós acostumamos, né, ao longo dos anos passados, a ouvir que quando a ciência entra, a religião sai, ou vice-versa, né? Mas, através dos conhecimentos espíritas, ou trazidos pelos espíritos, nós percebemos que isso não existe. Não há distinção entre esses conhecimentos, uma vez que ambas surgem de Deus. Então não há como haver contradição entre a ciência e a religião. Elas são complementares. Então são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados e que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão a mútuo concurso. Então, através do Espiritismo, nós conseguimos ter um elo entre os conhecimentos das leis orgânicas, os conhecimentos das leis materiais com o mundo espiritual. E da mesma forma nós entendemos como essas leis interferem no nosso processo evolutivo, como essas leis são utilizadas dentro do processo religioso, dentro do processo moral, como oportunidade de melhoria para o indivíduo, para as sociedades e como o planeta como um todo.
Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas leis e suas relações com o mundo corpóreo. Então, essa nova abordagem do conhecimento, seja ele religioso ou seja ele científico, através de um terceiro plano, de um plano espiritual, em que essas relações são complementares, nos dão então um entendimento de que elas sempre andaram juntos, de que elas são de fato imutáveis e que regem todo o movimento dos astros, assim como a existência dos seres, e que ambas emanam de Deus no processo criativo. Bom, mais uma vez eu trago uma fala, que dessa vez para fechar a palestra de hoje sobre o Livro dos Espíritos, em que Kardec nos diz que os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Então reparem que ambos os mundos, espiritual, moral, material e científico, eles são influenciados pelos espíritos. Eles atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados. E aqui cabe outra consideração, né? No primeiro item nós vimos que o Espiritismo ele trouxe informações em que retira do mundo, dos fenômenos, do mundo do fantástico, as ações realizadas pelos espíritos. E olha só que interessante aqui ele diz: causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados. Então há muito ainda o que aprender. Se você olhar para a ciência, para a astronomia, para a física, você vai perceber que existe uma série de conhecimentos que não se explica, de leis que ainda nós não temos a menor noção científica de como elas acontecem, e que com o progresso da ciência, e por que não dizer com o progresso dos conhecimentos espirituais, serão explicados. E ele diz, e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Então o Espiritismo será a porta, ou é a porta, que vai contribuir para o entendimento e para a união entre ciência e religião. Eu tendo a dizer que o Espiritismo ele não é em si a solução, ou esse eu sinto que o Espiritismo é como um nome transitório de um conhecimento global, um conhecimento que é sem rótulos, sem precedentes, assim como as próprias leis cristãs estão muito acima de qualquer rótulo cristão que podemos dar, não é? É um conhecimento do processo evolutivo humano e, por que não dizer, global, espiritual, universal. Então é apenas um processo de transição da qual nós temos o benefício de ter algum conhecimento, mas que, sobretudo, precisamos nos aprofundar e colocá-lo em prática, com a base nas ações da caridade, né? Uma vez que já aprendemos que fora dela não há salvação. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.